Fala pessoal, vamos continuar aqui então com a nossa aula sem enrolação, direto pro conteúdo. Então, na aula passada, a gente começou a criar os perfis, fizemos o grade preliminar aqui da nossa linha geral 01. E por que preliminar? Porque a gente vai ter que fazer o alteamento ainda, vamos traçar o grade agora aqui da outra linha geral aqui dessa 02, pra gente definir quem vai passar por cima e quem vai passar por baixo. Para isso, muito tranquilo, vamos vir aqui em Profile e na segunda opção aqui. E ele pede pra gente clicar em cima do perfil que a gente quer criar o grade, né? No caso, clicar só em cima da malha mesmo. Vou clicar aqui. E ele já vai aparecer aqui. Eu não vou mudar nada, não vou nem mudar o nome. Ele já diz aqui pra gente que ele vai... O nome vai ser exatamente igual o alinhamento, no caso aqui vai ser linha geral 02. A única diferença é que ele vai adicionar aqui um vertical na frente. Vou dar um OK, ele vai abrir aqui a nossas ferramentas aqui pra poder criar o grade. Vou clicar na primeira opção aqui. E pegar o endpoint aqui do terreno. E o final aqui é a mesma coisa. E vou dar um Enter e pronto, ele já criou o nosso grid aqui. Obviamente que tá errado, a gente vai corrigir isso agora. Mas eu preciso fazer dessa forma aqui. Aí agora a gente vai clicar nessa segunda opção aqui para adicionar os PVI. Então vamos clicar aqui. Vou adicionar um aqui e um aqui. É isso aí, fechou. Dá um S que ele já criou nossos PVIs aqui, bonitinho. E agora pra gente colocar as curvas verticais, é só clicar nessa setinha para baixo aqui e tem essa opção aqui, ó. Free Vertical Curva, como parábola, né? Vou clicar aqui nela. E agora ele pede para selecionar a primeira entidade. Então, a primeira tangente, no caso aqui do nosso grid, né? Essa é a primeira e agora a segunda é essa daqui. Ele já sugeriu um raio de um comprimento de 200 metros. Eu vou colocar 100, daí a gente vai ajustando. Mas primeiro, eu gosto primeiro de colocar os PVIs, depois colocar as curvas e daí ir ajustando ali de como ficar melhor. Aí, dependendo da necessidade, a gente aumenta ou diminui o comprimento. Mas é a mesma coisa. Primeira entidade, segunda entidade. Vou colocar 100 e vou dar um Enter. Mesma coisa aqui. Primeira entidade, segunda entidade, vou colocar 100, vou dar um Enter e mais um Enter. Pronto, ele já criou aqui nosso grade, bem tranquilo mesmo, bem fácil de fazer. Deixa eu só clicar agora no grade. E agora sim, com o grade criado aqui, com os PVs mais ou menos posicionados no local correto, a gente pode ir ajustando aqui de uma forma mais livre. Então, eu vou desligar, vou até apertar F3 para desligar o Snap para poder desenhar aqui de uma forma mais livre, né? Vou colocar mais ou menos aqui. Ajustando, tentar deixar o mais próximo do terreno. Eu não vou mexer tanto assim, eu não vou me preocupar com rampa, esse tipo de coisa, porque, de novo, nós estamos trabalhando aqui pra gente entender como funciona a ferramenta, e como é uma topografia feita com o levantamento do satélite, ele não é muito preciso, então as rampas vão estar muito grandes. Aqui tá dando uma rampa de 11%, 11,5%. Não existe uma rodovia como essa, mas como a gente tá com essa topografia, com esse terreno acidentado por conta vai ficar com 10%. Não vou me atentar a isso. Mas saiba que para uma rodovia de 80 km por hora, o máximo seria 4,5, né? Na linha geral aqui, mais ou menos. Mas se nós tivéssemos com uma topografia correta, né? Com os alinhamentos, com o levantamento topográfico ali certinho, como tem que ser. Mas eu não vou tomar tanto esse cuidado nesse sentido. Aqui a gente poderia aumentar bem o comprimento aqui, né? Desses PVIs. Para isso, eu gosto de clicar nessa tabelinha aqui e clicar nessa opção aqui. Porque ele permite a gente ir alterando as propriedades de cada curva, né? Então, eu cliquei nas duas, agora eu vou clicar em cima da curva, ele me dá todas as propriedades aqui. Aqui, o grade-in é essa inclinação aqui, na primeira tangente, e esse grade-out é a inclinação da segunda tangente. Vamos arredondar, vamos colocar 5 na primeira e menos 5,5 na segunda, só para ficar arredondado. O comprimento aqui, ó, da curva tá com 100, né? Vamos colocar 200, que cabe aqui. Olha lá. Ficou melhor, para não ficar tão grande ali. A elevação também, vamos colocar num valor cheio, vamos colocar na 8, só para ficar com um valor cheio mesmo. Aqui onde começa a curva, tá? Para não ficar nessa estaca quebrada, vamos colocar na 300, isso. Vai deixar? Vou colocar no 0 então aqui. Não, ele não vai deixar porque eu tenho que mexer nessa estação aqui primeiro, né? Eu tenho que mexer nessa estação aqui, vou colocar na 305.00. Esse PVI estação aqui é essa estaca aqui, ó. Essa estaca aqui, ó. Eu mexendo nessa estaca aqui, as outras vão se conformar. Se eu colocar aqui numa estaca cheia, as outras vão ficar todas numa estaca cheia também.
E deixa eu dar um Enter. Deixa eu fechar. Vamos ver. E ele já se ajustou já. Então ficou aqui na estaca, uma estaca cheia, uma estaca mais 5. Aqui tá numa estaca cheia também, aqui tá numa estaca cheia. O comprimento também tá numa estaca cheia. E a cota também tá numa estaca cheia. De novo, isso aqui, ele não é necessário. Realmente não é necessário. Mas para quando for executar a obra, vai facilitar muito a vida. E uma parte muito, muito pequena dos profissionais tem esse tipo de cuidado. E sempre que eu pego um projeto, isso é unânime do mercado, tá? Quem pega um projeto que vê que ele tem um cuidado a mais do que os demais, obviamente esse profissional se destaca. Então, não custa absolutamente nada você manter esse refino, manter seus projetos com muito cuidado, e ele vai trazer um benefício, eu te garanto que ele vai trazer um benefício imenso para sua carreira, como você é visto. Então, sempre faça isso, de verdade, assim, se eu puder te dar uma dica, essa, sempre tenha um cuidado muito grande com seus projetos, sempre seja muito caprichoso, sempre preze muito pela qualidade, porque, de novo, o nosso mercado ele sofre de uma carência imensa de qualidade de projeto, porque o fator mais importante no nosso mercado não é qualidade, é prazo. Então, as empresas, as prefeituras, elas não estão nem aí, infelizmente é assim, mas o que importa é prazo. Então, obviamente, isso cria um vício no mercado de fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer jeito, e acaba que nosso mercado fica muito estagnado dessa forma. E por que meu civil 3D tá assim? Aí, foi. Então, qualquer profissional que tenha um mínimo de cuidado, de ter esse capricho mesmo, se destaca, e isso eu garanto pra vocês, tá? Então, sempre façam isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui para as outras duas curvas. Vamos clicar aqui na tabela e agora clicar aqui em cima dessa opção aqui e clicar em cima da curva. A inclinação aqui, ó, tá menos 53, vamos colocar menos 5.5 e aqui vamos colocar 1.4. O PVI aqui, né, essa estaca aqui. Cara, por que meu CV 3D está assim? Eu não sei o que está acontecendo. Mas a estaca aqui, ó, essa aqui. Vamos colocar numa estaca cheia, vamos colocar na 5.0. A elevação também vamos colocar numa estaca cheia, então vamos deixar aqui na 7.0. E o comprimento vamos colocar 150. Vamos dar um ESC e agora sim, estaca cheia. Aqui está o comprimento correto, estaca cheia, fechou. Maravilha, vamos fazer a mesma coisa para o outro, só clicar aqui em cima dessa opção e clicar em cima da curva. Vamos colocar aqui 1.4 e aqui menos 10. Que seria esse 1.4, não sei se estou indo muito rápido, gente, se eu estiver indo muito rápido, comenta aqui embaixo porque eu posso ir mais devagar, mas esse 1.4 aqui de novo, ele é a inclinação dessa tangente aqui, e esse menos 10 é a inclinação dessa tangente aqui. Agora, essa aqui é a estaca do PVI, que é, caramba, meu civil 3D tá louco, mas é essa estaca aqui do PVI, então vamos colocar numa estaca cheia, porque colocando numa estaca cheia, como o comprimento está cheio, ela vai rebater para os dois lados. Vamos colocar na 85.0. E o PVI Elevation é a cota aqui desse PVI. Vamos colocar também numa estaca cheia. Vamos colocar 8 Enter. E vamos ver se a gente consegue colocar um comprimento também de 150. O comprimento é esse comprimento aqui da curva mesmo. Fechou? Vamos dar um ESC. Estaca cheia aqui, ó. Tá vendo? Agora tá na 237 mais 10. Aqui também tá na estaca cheia que a gente colocou. Estaca cheia, comprimento cheio também. Vamos manter dessa forma. Quanto tempo de aula já deu? 9 minutos, dá pra gente fazer nosso alteamento ainda. Vamos agora, que a gente sabe aqui, a gente tem o grade, vamos marcar. Eu vou até vir aqui, ó, em Viewer, clicar nessa opção aqui, ó, e vou colocar essa To Vertical, pra gente poder dividir a tela, pra poder ficar mais claro, pra gente conseguir enxergar a planta e o perfil ao mesmo tempo. Ele dividiu a tela pra gente, vamos vir aqui. Por que isso é importante? Pra gente marcar exatamente aonde tá passando o nosso alteamento aqui, né? Então, para isso, eu vou clicar em cima desse alinhamento aqui, que é o que a gente quer pegar primeiro. Deixa eu ver o que é melhor fazer, na verdade. Deixa eu pensar uma forma mais rápida. Eu vou pegar um Annotate normal mesmo. Vou clicar aqui, ó, vir na abra Annotate, vou pegar esse Align aqui. Vou pegar bem o mid, aqui a interseção, até onde começa o nosso viaduto. Deu 2, 3, 1. Na verdade, antes de a gente fazer isso, vamos dar o comando PL Enter e fazer um polígono aqui em volta, onde seria a nossa OAE. Sempre para fechar um polígono, digita C Enter que ele vai fechar automaticamente o polígono. E eu vou dar um
offset de 1 metro, que seria mais ou menos para o espaço ali para barreira e tudo mais, para dar um pouquinho de folga ali para o projetista fazer uma obra de arte correta. Então, para isso, vou dar um offset O, Enter, Enter, de 1 metro. Essa aqui eu posso apagar. Isso aqui vai ser a nossa obra de arte. Essa vai ser a representação da nossa obra de arte. Vamos criar um layer para ela também, como layer de OAE. Vou dar o comando LA, Enter. Vou clicar aqui nessa primeira opção aqui, para criar um layer novo. E vou criar o layer, a gente está colocando sempre o prefixo G, de geométrico, né? G traço, opa. G traço OAE. Eu gosto da OAE, eu gosto de colocar nessa cor meio magenta, assim. E é isso. GOAE, agora deixa eu selecionar ela, vou dar o comando PR Enter para abrir as propriedades aqui. Vou clicar aqui e vou digitar G e vou achar aqui, ó, GOAE. Pronto. Vamos criar uma Shura também? H Enter para criar uma Shura. Vou pegar aqui o Select. Vou pegar essa Shura aqui, eu gosto de colocar essa aqui para OAE. E vou clicar em cima. Dá um ESC e agora de novo vamos dar o comando MA para mudar as mesmas propriedades do layer aqui da OAE para a Shura também. Então vamos lá, MA, Enter, clica no nossa obra de arte e clica na Shura só para ela ficar coloridinha. A gente pode fazer um pouco mais ainda, vamos clicar em cima do polígono da Shura, vamos dar de novo o comando PR, Enter, e aqui no Global Width, que seria a espessura da linha, vamos colocar 1, só para ficar um pouco mais claro aqui, mais destacado onde está a nossa OAE. Agora sim, vamos deletar esse annotate aqui. Vamos pegar um annotate novo aqui. Clicar com o botão direito, pegar esse align aqui. Pega bem aqui na estaca e leva até o viaduto. Então, a gente sabe que nosso viaduto aqui na linha geral 01 começa nessa estaca 10022 mais 131. Vamos fazer a mesma coisa pro outro aqui, pra gente descobrir onde finaliza o nosso OAE. Vou pegar o align de novo aqui. Vou clicar em cima da estaca aqui e levar até a borda da nossa obra de arte. Essa aqui é a nossa cota. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui também, para a linha geral 02. Vou pegar o align aqui, pegar bem em cima da estaca e levar até a obra de arte. Deixa eu trazer essa cota mais para cá. Opa, foi muito para lá. Oh, meu Deus. Deixa eu trazer ela mais ou menos aqui. E mesma coisa para cá também. Pegar o align de novo. Vamos lá, pega bem em cima da estaca aqui e leva até a obra de arte. Pronto, então aqui na 10 mais 2, vamos achar essa estaca aqui, 10022. Vou dar o comando de novo, XL Enter, V Enter, para criar uma X-Line vertical aqui, ó. Vamos achar a cota 1022, que é essa daqui. E agora a gente só precisa dar um offset de 1.31 para pegar exatamente o alteamento aqui do nosso viaduto. Então para isso, vamos lá. Ó, Enter, 1.31, Enter. E essa aqui eu posso deletar. Então a gente sabe que o nosso roteamento começa aqui. E na 10, vamos achar agora, fazer uma X-Line na 10023. XL Enter, V Enter. Pega aqui e vamos dar um offset aqui, ó, de 9,91. Ó, Enter, 9.91, Enter. Pega na X-Line e traz pra cá e deleta. Então, essa aqui é o nosso... Esse aqui é o nosso viaduto. Ele vai estar aqui. Deixa eu dar uma aqui. Não vamos mexer nisso aqui ainda. Agora vamos fazer... Vamos só quebrar essa linha aqui para ele não ficar atrapalhando a gente lá no perfil de baixo, né? Então, eu vou dar o comando XL de novo. XL Enter, H Enter. Só que agora para criar uma linha vertical. Então, eu vou clicar aqui e também vou pegar o começo e o fim do perfil. Eu não sei porque meu Civil 3D tá fazendo isso. A tela tá... Eu acabei de reinstalar meu Civil 3D e ele tá fazendo esse negócio. Não sei o que tá acontecendo. Será que é o gráfico? Só um momento, pessoal, aqui. Não sei se vocês estão percebendo, mas ele não tá normal. Tem uma hora que ele para de funcionar. Vamos ver o que. Se eu desligar o Graphics, ele vai parar com isso. Tá, vamos continuar. Eu criei uma X-Line aqui na malha do perfil. Eu vou selecionar as duas, vou dar o comando TR, Enter. E apagar elas aqui para elas não ficarem me atrapalhando ali. Para não passar lá pro perfil de baixo. Que agora a gente tem que fazer a mesma coisa pro de baixo aqui. Então, por de baixo a gente tem que achar a estaca 223, vamos lá. XL Enter, V Enter. Vou achar a estaca 223, esta daqui.
E vamos dar offset aqui de 364. Ó, Enter, 3.64, Enter. Clica em cima, traz pro lado. Essa a gente já pode deletar. E agora a gente tem que achar, vamos fazer uma X-Line aqui na 224. XL Enter, V Enter. Pega aqui a 24. Offset aqui, ó, de 12,24, né? Ó, Enter, 12.24, Enter. Clica e arrasta. E deleta. Vamos fazer a mesma coisa. XL Enter, H Enter, para criar essa line aqui horizontal. Pega o início e o fim aqui do perfil. Seleciona as duas. TR Enter e apaga. Deleta. E agora sim, nós sabemos aqui onde está o alteamento. Tanto aqui na linha geral 1 quanto na linha geral 02. Vendo aqui o nosso alinhamento, fica muito claro que é muito melhor a cota aqui do nosso terreno. É muito melhor a gente passar... Deixa eu pensar, tá bem diferente aqui, né? Que cota que tá aqui? Aqui tá mais ou menos na 444 e aqui tá mais ou menos também na 444, né? Do terreno. O terreno tá nessa mesma cota. Então aqui pra gente não subir mais, vamos manter a linha geral 01 por baixo e vamos passar por cima essa aqui, a linha geral 02. Porque aqui a gente já tá no alteamento, a gente já tá fazendo aqui uma montanha aqui, né? A gente já tá subindo o nosso grade aqui, não faz, o terreno tá subindo, não faz sentido a gente subir mais ainda. Faz muito mais sentido a gente subir este daqui, geometricamente falando, aqui também do talude, né? Vai ficar aqui do que aqui. Desse jeito a gente não vai mexer. Então, para isso, vamos subir. Deixa eu ver o que é melhor. Ele vai pegar bem no terreno aqui, né? O nosso grade. Vamos só fazer questão de subir um pouco mais essa cota, só para o nosso grade ficar o mais colado possível no terreno aqui. E daí a gente pode dar o offset aqui, a gente pode subir a partir do terreno aqui mesmo, né? Beleza, para isso, pensa que para a gente poder construir um alteamento, ele tem que ter 5,5 metros de vão livre, pela norma, para uma rodovia de 30 km por hora. E vamos considerar aí mais uns 2 metros só de obra de arte especial. Então vamos dar um offset de 7,5 metros, que a gente sabe ali que o nosso 7,5 metros daqui, contando a partir daqui, a gente sabe que onde o nosso grade tem que passar por cima, que dele vai ter tanto espaço para ter os 2 metros de folga de obra de arte, mas os 5,5 de vão livre. Eu vou criar um círculo, eu gosto de fazer um círculo, então C, Enter, eu vou pegar bem aqui no terreno e vou colocar como, vou dar um offset de 75. Como tá em milímetro, então, opa, na verdade é lá embaixo tem que fazer, né? Opa, e aqui, perdão. Vou colocar bem aqui. Então a gente sabe que o nosso grade ele tem que passar por aqui. Vamos fazer mais um círculo. C, Enter. Eu vou pegar aqui e dar o offset de 75. Eu quero 7,5 metros, o offset de 75 não é 7,5 metros. Tô fazendo um círculo com 75 metros e não com 7,5 metros, porque o nosso perfil aqui ele tá exagerado 10 vezes. Por isso que ele tem que a gente tem que multiplicar também por 10, por isso a gente tá fazendo 75. Então a gente sabe que o nosso grade ele tem que passar aqui. Mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é um espaço bom que a gente tem que passar o nosso grade para conseguir fazer tranquilamente ali o nosso alteamento. Para isso, vamos pegar esse PVI aqui, ó, e vamos tentar arrastar para cá, ver como que ele vai ficar. Que ele teria que ficar mais ou menos aqui, ó. Quanto que ficou essa rampa? Com 4 metros. É, vai ser isso aqui, ó. Eu vou até trazer mais para cá, ó. Queria diminuir essa rampa aqui. Opa. Não vai ficar muito bom, vai cortar bastante o morro aqui, mas é porque a topografia é aquela coisa, né? A gente tá utilizando um levantamento topográfico não muito correto, mas vai ficar assim, vai ter que cortar. Se eu trazer muito pra cá, vai ficar muito acima. Por mais que lá seja assim, mas é de novo, é porque a nossa topografia ela tá com precisão de 30 metros. Se fosse um levantamento topográfico certinho, ia mostrar exatamente como tá a altimetria ali da rodovia, não ia ficar com esses bicos tão grandes, né? Mas aqui a gente não tem o que fazer. É um projeto aqui, eu aprendi a aprender como funciona a ferramenta. Então vamos manter dessa forma. Vamos só de novo, o importante aqui é o nosso grade ficar acima do mínimo aqui, que é 7,5 metros. Então eu vou colocar olhando aqui no olho e daí a gente vai corrigir de novo ali.
Então, beleza. Esse vai ser o nosso grade. A gente pode até... Eu vou pegar essa linha que a gente criou. Vou colocar bem em cima do grade aqui. Mais ou menos. Vou colocar um arco aqui, ó. E vou dar um O, Enter, um offset de 20, que seria o nossos 2 metros ali, né? Vou selecionar aqui o final do nosso alteamento. Vou dar o comando EX, Enter, para esticar. E agora eu vou selecionar aqui a linha que é o início do nosso alteamento. Vou dar o comando TR, Enter, e vou deletar. Agora eu vou dar o comando PL, Enter, só para criar um polígono aqui para representar a nossa obra de arte especial. Mesma coisa, ó, o comando PL de novo aqui, só para pegar um polígono. Esses círculos aqui eu já posso deletar, porque eu já sei. Seleciono aqui as linhas, vou dar um comando J, Enter. Agora vamos fazer uma chura, né? H, Enter, pega aqui e vamos dar o MA para ficar exatamente igual. Então vamos lá, MA, Enter, vou pegar a chura primeiro. E agora de novo MA, Enter, pegar essa borda aqui e trazer para cá. E agora a gente sabe que é aqui que está o nosso alteamento. Para isso agora vamos só dar aquela refinada ali, colocar tudo uma estaca cheia. Para isso vamos selecionar o grade. Vamos vir aqui ó, nessa primeira opção aqui, ó, Geometric Editor. Ele abre de novo essa ferramenta pra gente. Aqui tem a tabela, vamos clicar em cima da tabela e clicar nessa opção aqui para poder clicar em cima da curva. E agora a gente pode mudar aqui de novo, vamos arredondar. Então isso aqui seria a inclinação dessa primeira tangente, vamos colocar na menos 0,8. E aqui vamos colocar na menos 4,9, que é a inclinação dessa segunda tangente aqui. PVI, estação, a estaca, já está numa estaca cheia, ó, já está na... Não vamos mexer. Só a elevação, vamos colocar 8 aqui. E pronto, é só isso que a gente tem que fazer nesta, né? Então ficou aqui na estaca cheia. Estaca cheia, aqui também. Estaca cheia com a cota cheia. Vamos mexer nessa daqui também. Clica na opção, clica em cima. Aqui, esse é a primeira opção aqui, grading é a inclinação da primeira tangente. Vamos só mudar na segunda tangente, vamos colocar menos 6. Não, é 6,7, né? O PV estação já está numa estaca cheia. Vamos só mudar isso aqui e colocar numa estaca cheia também. E pronto, vamos dar um ESC. Tá feito, estaca cheia. Aqui na estaca cheia, a cota também tá cheia. Beleza, é isso que a gente precisava para esta. Já temos o nosso alteamento aqui. E a gente sabe que o nosso viaduto ele tá passando mais ou menos aqui em cima, né? Ele vai estar passando mais ou menos aqui em cima. A gente já tem a nossa representação da obra de arte aqui no nosso perfil, como tem que ser, nosso alteamento bonitinho. E lembrando, pessoal, tem um curso de Civil 3D completo aqui, Civil 3D e InfraWorks. Todos esses projetos aqui são feitos 100% combinando Civil 3D e InfraWorks, nada de maquete eletrônica, são projetos executivos. Nesse curso gratuito ele tem ali as 4 aulas que vão seguir todo um passo a passo. Não é sempre que abre turma, mas a próxima turma está programada para 29 de setembro até dia 5 de outubro. Então, o link de inscrição vai estar aqui embaixo. Clica lá, se inscreve, tenho certeza que se você trabalha nessa área, pretende trabalhar nessa área, esse curso aqui vai ser um divisor de água na sua carreira. Tem um conteúdo muito, muito, muito rico, muito valioso. Pouquíssimas pessoas do mercado sabem que é possível extrair esses resultados aqui de projetos executivos utilizando 100% o Civil 3D e o InfraWorks. Então, é gratuito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai somar muito na tua carreira. Na primeira aula, ele segue ler uma estrutura, né? A gente faz o projeto no Civil 3D, depois joga pro InfraWorks. Enfim, se inscreva, o link vai estar aqui embaixo. Vou deixar aqui para vocês. E para essa aula eu vou finalizar por aqui. A gente continua na próxima fazendo o perfil das alças e dos ramos. Valeu!